tema hoje é o luto na visão espírita. Então, que o nosso irmão seja iluminado, que nos esclareça a esse respeito e que nós possamos levar das palavras dele, né, alguma coisa para nós meditarmos, né? Porque realmente é um assunto muito importante. Então tenhamos todos uma ótima palestra. Boa noite a todos, então, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Jesus vai ensinar, né, no seu Evangelho que os cristãos se cumprimentam como? Quando os cristãos se cumprimentam, né, ele vai dizer aqui, quando entrardes numa casa, né, desejai que a paz esteja com todos e que a paz esteja naquela casa. Então, eu inicio esse momento, então, desejando que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Como o Sr. Roberto falou, então, né, o tema da palestra de hoje, ele não seria somente o luto, mas nós vamos trabalhar hoje, vamos refletir hoje, juntos, o que é a morte e o luto na visão espírita. É um tema que causa ainda muita dor para todos nós, porque é muito difícil a gente desfazer aquele laço que nos unia com alguém que nós gostávamos, com alguém que nós amávamos tanto, que nós tínhamos tanto carinho, né? Seja um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, seja até mesmo um grande amigo. O quanto nos causa dor a perda dessa pessoa, quando essa pessoa é convocada para retornar à pátria espiritual. Então nós vamos começar então refletindo, né, esse tema dentro do livro dos Espíritos, no capítulo 4, onde tem lá o texto intitulado do Princípio Vital. Então, o que é esse princípio vital que o livro dos Espíritos vai trazer? Para quem não conhece o livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, onde Kardec vai elencar diversas perguntas aos Espíritos, e os Espíritos vão lhe instruindo, e ele vai registrando. Então, a partir dali, nós temos 5 grandes obras que são as chamadas e conhecidas obras básicas. Aqui nós temos 2, nós temos o Evangelho e nós temos o Livro dos Espíritos. Então, é interessante, faço o convite para todos, então, fazer degustar essa leitura, porque é importante para a orientação na nossa caminhada, na nossa existência. Eu costumo dizer, até eu falava isso muito nas aulas, quando falava a questão da importância do aprendizado, a importância de estudarmos a doutrina espírita, e eu dizia uma frase que era assim, ó: melhor a gente aprender a como lidar com uma dor do que ficar se debatendo com ela sem saber o que fazer. Então a instrução, ela vem para nos auxiliar a tranquilizar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, né? Melhor do que ficar ali se debatendo com aquela dor, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, com quem falar, onde buscar ajuda. Então a doutrina espírita, ela vem para trazer esse remédio. Ela vem como uma forma de consolar, com a proposta consoladora, com a proposta de consolar os corações aflitos. E Jesus vai dizer: benditos os aflitos, porque esses serão consolados. Então, lá nesse capítulo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 61, Kardec vai questionar a respeito da formação da vida. E aí ele vai questionar, né, o que move o nosso corpo, o que gera a nossa, o que propicia a nossa vida movimentada, a nossa vida animalizada. E aí os Espíritos vão dizer, vão usar um termo chamado fluido vital. O que seria esse fluido vital? Comparando hoje com a nossa realidade, seria o combustível. O espírito seria o condutor da máquina, do automóvel, que seria o nosso corpo. E para que ele possa, então, fazer com que esse corpo possa se mover, possa agir, então esse espírito vai fazer uso do fluido vital. E quando nós vamos encarnar, quando nós somos avisados lá no plano espiritual que estamos prontos para reencarnar, né,
esse anúncio ele não é feito assim, ó, hoje para amanhã, né? Ele é feito assim, de hoje para daqui a algumas semanas, alguns dias, até alguns meses. Então eles nos avisam, olha, Fulaninho, daqui a um mês, 2 meses, tu vai reencarnar. Então ali é feito um processo, né, de trabalho, de planejamento, de organização dessa nova vida que o espírito vai assumir. Então o espírito ali ele vai participar junto, segundo o espírito André Luiz vai nos falar, que os espíritos participam juntos dos grandes engenheiros da espiritualidade no momento de fazer o nosso cronograma de vida. Porque nós temos um cronograma a seguir, um cronograma de reencarnação. Nós temos todo o planejamento que nós precisamos cumprir. E muito desse planejamento, nós mesmos fazemos a escolha daquilo que queremos viver ou não. Então, muitas vezes, as dificuldades que nós passamos, nós mesmos fizemos a escolha. Nós mesmos escolhemos. Porque achamos que aquilo era necessário, era preciso para o nosso crescimento como um espírito e para a nossa evolução também. Recebemos então a quantidade necessária quando nós vamos encarnar, recebemos a quantidade exata deste fluido vital para poder cumprir aquele cronograma. Ele não veio um pouquinho a mais e nem um pouquinho a menos, ele veio exato. Então nós temos aquele combustível para utilizar durante aquela existência. E quando esse fluido termina, ele se esgota, a nossa vida se encerra. É como se fosse o combustível para uma lamparina, a querosene para uma lamparina. Quando a querosene vai secando, a nossa vida vai chegando também ao fim. Né? A querosene vai secando e o fogo vai se abrandando, vai se extinguindo até que se encerre totalmente. Então, isso faz parte da nossa existência. Então, nós recebemos essa força para utilizar, para cumprir todo um planejamento, todo um roteiro que foi preparado para nós, para a nossa existência, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E muitas vezes a gente acaba desperdiçando, né? Acaba desperdiçando essa energia em tantas coisas que não está de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes nós esbanjamos com futilidades, com coisas para nós mesmos, que não nos agrega nada de importante, né? Deixamos de exercer a caridade, perdemos a oportunidade de exercermos a caridade, o amor, o perdão. E aí quando a gente chega na espiritualidade, que a gente vai rever a nossa vida, bate aquele arrependimento. O arrependimento de não ter feito aquilo que era preciso fazer. Aquilo que o cronograma de vida propunha. Aquilo que eu me dispus quando eu reencarnei, não fiz. Por isso, então, que é importante a gente tomar conhecimento disso, se apropriar desse conhecimento, para a gente poder gastar esse fluido da forma mais correta, da forma mais sábia possível. Para que a gente não chegue na espiritualidade e tenha que passar pela dor do arrependimento. E segundo os grandes espíritos, a dor do arrependimento é uma dor imensa. Porque além do arrependimento, a gente sente a vergonha de não ter feito aquilo que precisávamos fazer. Todos nós, então, viemos para cumprir esse planejamento, que inclui não só as provas, as expiações, né? Mas também os aprendizados, as provas. As provas ao qual nós nos propomos a cumprir, elas não são uma forma de sofrimento apenas, mas sim uma forma de aprendizado. Então, quando nós encarnamos não apenas para cumprir, corrigir erros do passado. Além disso, nós também estamos aqui para aprender. Então, é a mesma coisa que quando cada um de nós vai para a escola. Quando a gente vai para a escola, então lá o professor ele tem todo o cronograma didático que ele precisa cumprir para aqueles alunos. O que cada aluno precisa aprender durante aquele ano. E aí, quando esse aluno
ele está disposto a esse aprendizado, ele vive esse aprendizado, ele entende a matéria, ele evolui, ele cresce. Mas tem aqueles que não querem também crescer, não querem evoluir, querem ficar no bem bom. Então esses vão ficando para trás. E aqueles que vão aprendendo, aqueles que estão abertos ao aprendizado, esses vão avançando, esses vão crescendo. Então, aqueles que se dedicam inteiramente ao exercício do bem, do amor e da caridade, né, então recebem um chamado que nós conhecemos, é um termo técnico, né, mas que nós conhecemos, que é chamado de moratória. Né? E Divaldo fala que ele recebeu isso, que a Joana de Ângeles, essa mentora, falou para ele, né, que ele receberia esse a mais. O que seria essa moratória? A gente tem um tempo já determinado de vida, mas como a gente está fazendo tudo certinho, tudo corretamente, estamos seguindo a risco o nosso cronograma, nos é permitido ficar um pouquinho a mais nessa existência. Ficar um pouquinho a mais. Então a gente recebe essa moratória. Então Divaldo recebeu essa moratória, Chico provavelmente também recebeu essa moratória, e tantos outros espíritos encarnados e que nós sabemos da nossa sociedade, do nosso mundo, na nossa história, que provavelmente também receberam, se beneficiaram dessa moratória, porque estavam seguindo exatamente o planejamento ao qual se dispunham a seguir. A morte, então, meus amigos, ela marca o fim de uma caminhada. Ela é uma pausa no nosso estudo. É quando a gente termina lá os 200 dias letivos do colégio, e aí chega o momento das férias. O momento de irmos para casa. E a morte é isso. É o momento de voltarmos para casa. Aqui nada nos pertence. Nós não somos daqui. Nós apenas viemos para cá. Viemos para ficar um tempo, para cumprir esse planejamento, para aprender e também consertar, aparar algumas arestas que ficaram de outras existências. Mas o maior objetivo da reencarnação é o nosso aprendizado, é o nosso crescimento, é a nossa evolução. E aí nós voltamos para casa para nos preparar para uma nova etapa que futuramente nós vamos voltar para exercer. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Meu Reino Não É Deste Mundo, no item 5, para ser mais exato, Kardec vai nos dizer que, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida presente, para o agora, pouco importando-se com o porvir. Então, além do Evangelho, eu queria trazer também aqui uma outra obra básica de Kardec, intitulada Céu e Inferno, que é muito bom, também recomendo a leitura. O Céu e Inferno, no capítulo 1, ele vai ter o intitulado Porvir e o Nada. Então, o que seria isso? Kardec vai nos apresentar, né, vai confrontar, aliás, uma linha filosófica de pensamento chamada niilismo, que diz que a vida termina com a morte. Que depois que tu morre, tudo aquilo que tu aprendeu, tudo aquilo que tu viveu, também termina. E aí Kardec vem derrubando esse pensamento, mostrando que após a morte, a nossa vida segue plena. Então a morte não é o fim da vida. A morte é apenas uma pausa aqui nesse planeta, nessa existência. É uma pausa para a gente rever como é que foi essa caminhada e depois retomar uma nova caminhada de novo, dar sequência na caminhada de novo, ajustando aquilo que precisa ser ajustado e seguir caminhando. Isso que é a morte. Isso então que Kardec vai trazer lá no livro do Céu e Inferno. Então a morte não é o fim, eu não vou perder tudo aquilo que eu vivi, toda a bagagem de conhecimento, todas as minhas experiências, nada disso é perdido. Tudo fica guardado, tudo fica armazenado. E Kardec vai seguir falando lá ainda. Tornando-se então como uma criança, né? Então a gente investe tudo que a gente tem no agora. Né? O importante
é o agora, é viver o agora. O futuro, como se diz, né, a Deus pertence. Só que não pertence o futuro a Deus, pertence a nós, porque é nós que vamos viver esse futuro. Então devemos se preocupar, porque o presente é o tempo utilizado para construirmos o nosso futuro. Então não é de qualquer jeito que a gente constrói esse futuro, né? Então hoje a gente vê muitas as pessoas se preocupam só com o agora, viver o agora, como se não houvesse o amanhã, como se diz, né? Então as pessoas tornam todo esse fluido vital, tornam em coisas desnecessárias que não lhe agregou em nada na existência. Aqui Kardec vai se dizer, então, que muitas pessoas vão parecer como crianças quando têm retirado-lhe o seu brinquedo preferido. A criança, né, a gente sabe, a criança pequena, ela é muito apegada aos seus brinquedos, ao que é seu. Tem uma fase da infância em que a gente chama do egoísmo, né? Em que a criança quer tudo para ela. Ela não deixa ninguém se aproximar do pai, da mãe, porque é coisa dela, é propriedade dela. Ela tem o sentimento de aquilo, o pai, a mãe, os brinquedos, tudo é dela. Então, muitas vezes a gente ensina as crianças, aí, quando estão começando na escola, a repartir as coisas, dividir o que é seu também com os colegas, né? Porque a criança passa por esse período do egoísmo. Né? Então, a gente tem que ajustar desde ali esse egoísmo, senão esse egoísmo vai acompanhar ela na existência dela. Assim que ela vai se desenvolvendo, esse egoísmo também vai crescendo. Então, nós temos que aproveitar e ajustar esse egoísmo. Então, nós precisamos mostrar que nada é dela, né? Que aquilo que ela tem precisa ser partilhado. E a morte vem com esse propósito também, nos mostrar que nada é nosso. Nós não podemos ser como essa criança, apegado aos brinquedos. E aí, quando a gente tira o brinquedo da criança, a criança se revolta, ela esperneia, ela xinga, ela briga, ela chora, ela faz o escarcéu quando se tira o brinquedo preferido dela. Então, devemos ensinar desde cedo os nossos pequenos que tudo na nossa vida é transitório, inclusive nós. Ninguém vem para ficar, como a gente diz, ninguém vem para ser semente, para ficar para a eternidade aqui, né? Porque tudo nos é emprestado. O nosso corpo, a nossa roupa, a nossa família, que é o laboratório de experiências, de crescimento também, tudo isso é emprestado. Tudo aquilo que eu acumulo na minha vida de material vai ficar para trás algum dia. Não pense, minha gente, que quando a gente morrer, que vai ter enquanto o nosso caixão vai estar sendo lá conduzido para o túmulo, não pense que o caminhão da imobiliária vai estar indo junto levando os nossos móveis. Então, tudo aquilo que nós nos esforçamos, que nós juntamos, acumulamos nessa existência, vai ficar para trás. Então, a morte vem para nos ensinar isso, que nada é nosso, que nós não devemos nos apegar a nada e nem a ninguém. Estamos aqui apenas para utilizar o que temos para o crescimento, para o aprendizado. Então, Chico vai dizer que quando alguém cruza a nossa vida, o nosso caminho, quando alguém entra na nossa vida, ela entra para ensinar alguma coisa ou para aprender com a gente. E quando esse aprendizado, quando esse ensino ocorre, ela sai da nossa vida. Então, muitas vezes a gente tem aqueles amigos que parece que são uma pessoa só, aqueles amigos que estão sempre juntos, que vão para lá e vão para cá sempre juntos, são amigos inseparáveis. E daí, em certo momento, se separam, inclusive se perde o contato. É porque a tarefa daqueles dois ali já foi alcançada, já foi cumprida. Então, o aprendizado que aquela pessoa que entrou na vida daquela outra pessoa já foi feito. O aprendizado para ela e o ensino para o outro também foi realizado. Então, por isso que os caminhos muitas vezes se separam e a gente perde esse contato com essas pessoas. E a gente sofre muitas vezes, né? A gente às vezes não entende, né? Que nós não somos propriedade de ninguém. O pai não é propriedade do filho, o marido ou a esposa não é propriedade da esposa e do marido, o filho não é propriedade dos pais,
Tem aquela frase que diz que o filho é para o mundo, né? Filho não é para a mãe e para o pai, o filho é para o mundo. A gente prepara filho para o mundo. Então, ainda ali no livro do Evangelho, aliás, então Kardec vai nos mostrar isso, que nós não podemos nos apegar às coisas materiais e nem a ninguém também. Devemos amar, sim, cuidar, preservar, sim, mas não esse apego exagerado. Porque depois, quando essa pessoa tem que ir embora, ou quando aquilo que nós temos tem que ser deixado para trás, a dor do sofrimento é muito grande. E muitas vezes deixamos de avançar na vida porque precisamos fazer escolhas. Precisamos escolher muitas vezes o que vai ficar para trás. Porque nem sempre tudo que eu acumulo materialmente, ou todas as pessoas que eu conquisto, eu vou poder levar na minha caminhada. Porque as pessoas que cruzam o meu caminho, cada uma está num estágio de existência, num estágio de desenvolvimento. Então ela se agrega a mim para poder aumentar esse estágio, aumentar esse conhecimento que ela necessita, para aprimorar-se. E assim que isso acontece, os caminhos se separam. No livro ainda do Evangelho, no Espiritismo, no capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer